Então, meus amores, estamos aqui mais uma vez, não é? Fazendo a nossa live aí, sexta-feira. Pois é, bom dia para você pela segunda vez e bom dia para quem nós não nos falamos ainda, não é isso? Que coisa boa! Seja muito bem-vindo a mais uma live. A live de hoje, a parte da manhã, foi de maratona de iniciante. Para você que é iniciante, já temos lá as lives gravadas direitinho para que você possa conseguir visualizar, entender, não é isso? E agora estamos aqui para a gente fazer esse modelinho super verão, gente. Bacana, não é? Com essa abertura na lateral, leve, suave, com esse detalhe que faz toda a diferença. Enfim, super, é aquele simples que fica super elegante, chique, não é? Então tem alguns vestidos que super vale a pena a gente ter e a gente consegue estar indo para vários lugares com ele, não é isso? Olha que coisa boa. Então, meus amores, lembra de uma coisa, independente do que você passe, procure sempre você sorrir mesmo diante das dificuldades que você tem, justamente para que você consiga superar tudo aquilo que você vem passando. Então não se envergonhe também das suas lágrimas, das suas tristezas, dos seus problemas, não é? É uma forma da gente reconhecer que a gente também tem os nossos problemas e que a gente também passa por isso. Todo mundo pode sim, pode passar por problema, todo mundo passa, todo mundo chora, todo mundo sofre, não é isso? Então ser humilde para reconhecer isso tudo, não há problema nenhum, não há vergonha nenhuma. Mas o importante é que apesar disso tudo que você consegue estar fazendo, você precisa estar lutando atrás daquilo que você mais deseja. Então, que você não deixe, como eu sempre falo, os problemas, não é, serem maiores do que você. Você precisa lutar, acreditar, aprender a defender as suas ideias, não é, os seus pensamentos, os seus objetivos, mesmo quando outras pessoas não concordam com aquilo que você mais concorda ou mais gosta ou faz, não é isso? Então, lembra, para que justamente você sempre corra atrás das suas conquistas, porque é literalmente dessa forma que a gente vai conseguir ter os nossos sonhos alcançados, para que você encontre, né, tudo aquilo que você sempre buscou. Então a gente, através do nosso dia a dia, de cada etapa que a gente vai cumprindo, a gente vai mais uma vez, não é? Às vezes é difícil, a gente tem uma escada para subir, não é assim? Mas a gente vai subindo degrau, por pouquinho, e a gente vai chegando lá, não é? Então, meus amores, vamos falar aqui desse vestido maravilhoso, porque é muito lindo, não é? Gente, top demais, elegante para qualquer situação. Vamos falar dele, então? Olha que coisa linda. Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre os tecidos. Quais seriam os tecidos que a gente poderia estar fazendo? Os tecidos que você poderia estar fazendo, seria o linho, o viscolinho, o crepe, a viscose. Então, esses tecidos mais fluidos são os tecidos que você conseguiria. Ah, eu só tenho um tricoline, dá para fazer? Dá. Se você tiver um tricoline mais fininho, você consegue fazer também, né? O valor, ele é um vestido longo, então o valor que você vai gastar vai ser de acordo com a sua altura. Geralmente o em 40 ou em 30 já é suficiente para ficar bem longo, dependendo da altura. Mas você também tem que pensar o seguinte, desculpa, gente, não deu nem para fechar o microfone. Você tem que pensar o seguinte, se você também não quer ele longo, se você quer ele midi, ou se você quer ele abaixo do joelho, ele ficaria ótimo. Se você não usa, por exemplo, roupa sem manga, dá para você colocar uma manga? Dá sim. Você pode colocar uma manguinha, também ficaria ótimo. Não ia tirar a elegância dele. Por exemplo, usa uma manga 3/4. Eu acho que uma manga 3/4 ficaria mais bonito do que uma manga comprida. Tá? Então, já uma dica aí pra você. Ah, eu não gosto de manga comprida nem 3/4. Posso colocar uma manguinha curta? Pode. Também vai ficar bonito. Então, assim, você que vai inovar, você que vai adaptar. Ele é todo solto, ele é todo largo. Em relação a forro, você só vai colocar forro se o teu tecido é transparente. Se o teu tecido não é transparente, gente, não tem necessidade de você colocar forro nesse vestido. Concorda? Só se for para você fazer um acabamento todo embutido. No meu caso, eu já vou dizer para vocês qual o tecido que eu vou usar. Eu vou usar um chifão, daquele bem transparente, e aquele chifão bem transparentezinho. Então, esse chifão, automaticamente, eu vou fazer com o forro, porque o meu é transparente. Então, eu tenho que forrar e automaticamente o acabamento é aquele acabamento embutido, que fica maravilhoso. Então, é um vestido que se você não tem overlock, não se preocupe, você consegue fazer ele tranquilamente com a máquina reta, não é? A máquina reta dá tranquilo para fazer esse vestido. Outra coisa, você consegue fazer também esse vestido
enfim, da cor nem se fala, né? Você faz da cor que você quiser. Mas falando em relação a tecido, até se você tá, por exemplo, aqui na Europa, tá super frio, já tá começando o frio, né? O frio já tá chegando. Você quer fazer ele com um tecido bem pesado, também funciona. Você pode colocar uma manguinha 3/4 e fazer ele super longo com tecido mais pesado. Super daria para você fazer. Então, isso é você que vai falar, vai decidir. Em relação ao decote, gente, o decote dele, ele é diferente, que ele tem um V e depois ele tem aquele Uzinho. Isso vai de acordo com aquele bordado bonito que a gente tem ali. Vamos lá, em relação aos trabalhos, aquele detalhe que ele tem bonito ali. Você que vai decidir, primeiro, você tem que ver o que você vai achar para você conseguir fazer. Primeira coisa, se você for fazer um bordado, é óbvio, você vai riscar ele, vai marcar todinho e vai fazer um bordado todo em volta dele com pedraria, que ficaria maravilhoso. Mas você tem que ter cuidado, por quê? Porque se for um bordado muito pesado e o teu tecido for muito leve, automaticamente para depois ele não ficar virando no decote, tá? Então pensem e lembrem disso. Outra, você pode achar nos armarinhos ou aqui na Europa, nas retrosarias, existem algumas faixas, alguns detalhes que você pode começar a adaptar e ele vai criar um efeito super bonito e super bacana. Então, eu já falei o tecido que eu vou usar, que é um chiffon. Vou fazer também da mesma cor que tá aí, porque eu também gosto dessa cor para quando eu tiver que utilizar depois, no verãozão, né? Eu gosto bastante. E qual o detalhe que eu vou usar? É como eu falei, você vai comprar um detalhe ou que você encontre em algum lugar e ache bonito para você colocar ali, ou que você borde, ou que você de repente já tenha em casa em uma renda, em um pedaço de um tecido que você fala, nossa, isso aqui é tão bonito, eu tenho um desenho bonito, aquelas barrinhas de renda, enfim, e você vai criar aquele detalhe. Eu vou usar um detalhezinho meu, que é um detalhe de guipir, para colocar, para a gente ter esse resultado e esse efeito nesse vestido que fica maravilhoso. Mas também, independente do que você faça, você pode colocar, igual eu vou mostrar para vocês, a gente pode colocar assim, o detalhe do guipir, né, ou o detalhe em crochê, ou o detalhe que você encontre. E você ainda assim pode vir com bordados de pedraria pequenininha e bordar em volta, que ficaria lindo também. Então, você tem que ter também uma noção, como eu digo, daquilo que você vai estar fazendo. Em relação a essa fenda, é claro que eu não vou deixar minha fenda aí nessa coxa, eu vou deixar minha fenda na altura do joelho, tá? Então, na hora que você for fazer sua modelagem, lembre disso. Eu não vou deixar minha fenda lá na coxa, eu vou deixar na altura do joelho, que já é suficiente para mim, tá? Que mais? Outra coisa que tem de detalhe aí, para você ver, nós vamos fazer a modelagem desde o início, justamente para que você consiga ter um resultado, um efeito bacana, né, na sua modelagem e não tenha dúvida, tá bom? Ele é um vestido todo retinho e você pode sim abrir um pouquinho para lá ou para cá, justamente para você conseguir fazer do efeito do jeito que você quer. Dá para todo mundo usar? Sim, dá para todo biotipo, gente. É um vestido clássico, é um vestido versátil. E realmente é um vestidinho que todo mundo consegue usar e todas as idades. Então, tanto uma pessoa super jovem consegue utilizar, ele pode ir para uma praia, ele pode ser como uma saída de praia, ele pode usar com um sapato, uma sapatilha, um salto, uma sandália mais bacana para você estar saindo. Então, lembrem que você pode sim estar utilizando em todos os momentos que você precise, principalmente no verãozão e no lugar onde você está com esse... Como é que se diz? Com essa peça, tá? De qual o nome... Não, aqui não caiu a live, não. Qual o nome daquele tecido fino que parece com jeans? Dá pra fazer com ele? Eu sei. Tem gente que chama de jeans lavado, tem gente que chama, né, daquele jeans levinho. Dá pra fazer sim, tá bom? Bom, para fazer esse vestido, o que você precisa? Eu vou fazer a modelagem desde o início para vocês. Mas se você não sabe, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai precisar do quê? A modelagem base de blusa e a modelagem base de saia. Então, a gente já tem, para quem é iniciante, vídeos da maratona de iniciante, somente para iniciante, ensinando bem o passo a passo para que você consiga aprender. Então, se você vai achar que aqui é muito rápido, vai lá para a maratona de iniciante, porque lá você ensina, você aprende a modelagem base de blusa e a modelagem base de saia. E essas duas modelagens você juntando, você já faz esse vestido, não é isso? Nós vamos fazer aqui desde o início para que você consiga, né? Sim, nós já fizemos, a gente fez um modelinho desse bem no início do canal,
A gente fez um branco, ficou maravilhoso, mas eu acho que é um vestido tão versátil que vale a pena a gente conseguir ter também de outras cores e tá fazendo nessa temporada, que é super bacana. E essa opção de você conseguir fazer ele também mais curto, não é isso? E você pode fazer mais retinho, enfim, e cada um é feito de um tecido diferente para que você consiga estar justamente tendo uma noção melhor, não é? Vamos lá então, quais são as medidas que você precisa? Deixa eu mudar a câmera aqui. Agora a gente vai mudar a câmera para a gente falar das nossas medidas que a gente vai precisar para estar fazendo esse vestidinho aí. Quais são as medidas? A primeira é a medida do degolo. Para eu ter a medida do degolo, eu preciso ter metade do valor das minhas costas dividido por 3. Então, eu consigo ter o valor do meu degolo. Então, nós vamos fazer a nossa modelagem do zero aqui, não é? Valor do nosso ombro. Coloca a fita métrica aqui na pontinha até o final do nosso braço, onde tem aquela dobrinha. E a gente tem o valor total do nosso ombro, não é isso? O que mais? Vamos lá. Agora, a circunferência do nosso busto. Você vai tirar tanto na frente como nas costas. Você tem que ter a circunferência certinha aqui do seu busto, tá? Depois, a circunferência daqui da sua cintura. Você tem que ter. Depois, o que mais que a gente precisa? A circunferência do nosso quadril. A gente vai precisar ter a circunferência do nosso quadril, você tem que medir assim, certinho, né? Depois disso, o que a gente precisa? A altura da frente. A altura da frente você põe na pontinha do ombro, passa por cima aqui do seu busto e vem até a linha da cintura. Aqui você tem a altura da frente, não é? E automaticamente, do jeito que a fita tá, você já tira o comprimento que você quer do seu vestido. Não precisa ser ele rastando no chão. Então, pode ser 1,40 ou 1,30, dependendo de acordo com a sua altura, não é isso? E, além dessas medidas, uma outra medida que a gente precisa para estar fazendo é a altura de cava. A altura de cava, eu faço ela através de uma medida. Existem várias formas para você obter essa altura de cava. E a altura de cava eu faço assim. Eu pego 1/4 da largura do meu busto, menos 2 centímetros. Então, através dessa regrinha, o resultado, eu tenho a altura da minha cava. Outras formas é você passar, de repente, a fita métrica em volta aqui, ó, da sua cava. Você ajusta, passa bem certinho aqui. Você já vai ter um valor nessa circunferência. Nessa circunferência, você acrescenta entre 4, de repente, ou 6 centímetros. Pega esse valor da circunferência, divide ao meio. E essa metade é a que você vai colocar na modelagem. Você também pode pegar uma peça de roupa sua que você tenha, vai lá, mede a circunferência daquela cava, daquele vestido que você acha que é ótimo, e você acrescenta ali pelo menos uns 4 centímetros a mais para você conseguir estar fazendo, tá? Então, a princípio, nós falamos das medidas básicas, são as que a gente vai estar precisando para fazer essa peça, e qualquer outra medida que de repente eu não tenha falado, a gente vai estar colocando. A altura do quadril, ela é de 20 centímetros na maioria das pessoas, então você pode estar colocando só quando é uma pessoa muito alta ou muito baixinha, você vai reduzindo, tá? Então vamos passar a câmera aqui para a gente fazer a modelagem desse vestidinho maravilhoso. Primeira coisa, você vai pegar a sua folha, vai riscar certinho para você ter suas linhas de referência já, né? Riscou aqui. O que eu vou fazer é marcar já o comprimento que eu quero do meu vestido. Então, eu vou deixar ele aqui com 1,30, tá? Eu vou deixar o meu com 1,30. Vamos lá. Pego aqui o final e já risco aqui, que eu já sei do término dele. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui 1/4 da largura do meu quadril e eu posso acrescentar aqui 3 centímetros, tá? De margem de vestibilidade já vai ser suficiente aqui. Que aí ele fica bem folgadinho, né? Você acrescenta e fecha esse retângulo. 1/4 do valor do seu quadril, mais 3 centímetros de margem de vestibilidade. Obrigada para vocês que estão vendo os anúncios. Quem vê o anúncio
Sabe que ajuda sempre muito o canal. Obrigada para você que já deixou seu like. Tá, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui a nossa marcação do nosso degolo. Então, você vai ter aqui o valor, eu vou entrar aqui, eu faço com 6 centímetros, a maioria das pessoas o degolo é entre 6 centímetros. Então, você abre aqui com 6 centímetros e desce com 6 centímetros também. É o que eu utilizo, tá? Vou marcar agora o valor do meu ombro total, marcando, e deixo ele marcadinho. Já deixo essa parte marcadinha. O que mais que eu posso fazer? Venho aqui, marco a altura da minha cava. É um vestido sem manga, eu não quero deixar essa cava muito grande. Então, eu marco aqui a altura da minha cava. Eu posso reduzir a altura de cava em 1 centímetro, pelo menos, né? Depois, eu venho aqui, marco a minha altura de frente, que vai se tornar a linha da cintura. Marcando aqui a linha de frente. Ela tornou a linha de cintura. Então, eu venho aqui agora e marco a altura do meu quadril, que eu já sei que é de 20 centímetros, não é? Marquei aqui. Pronto. Então, o que eu preciso fazer? Venho aqui, marco o valor da minha cintura mais 3 centímetros. Aí você vai falar, ah, mas não tem pence. Não tem problema, mas você vai marcar a mesma coisa, tá? Você vai vir marcar 1/4 do valor do seu busto e eu vou colocar aqui mais meio centímetro, porque como não tem manga, eu não quero que fique muito largo, né? Ó, então, juntei da cintura até a linha de cava e aqui do quadril até a cintura. Agora, eu venho, esse valor do ombro total, eu vou esquadrar aqui. Opa, descer. Eita, desci. Vou descer 3 centímetros, para mim é o ideal, essa descida de ombro na frente. Posso descer mais ou menos? Sim. A descida de ombro, geralmente, padrão é 3 a 3,5 para tamanhos P, 4, 4,5 tamanho M, 5, 5,5 tamanho G. Porém, eu sou M e eu gosto de descer 3 centímetros. Então, isso vai variando e você vai definir isso de acordo com a sua peça piloto e com o seu biotipo. Agora, eu pego o valor da cava, divido aqui ao meio e eu entro aqui, ó, 1,5 centímetro. Entrei 1,5 centímetro, eu já venho traçando aqui a minha cava. Então, vocês veem que aqui no canal é tão repetitivo e a gente faz sempre a mesma modelagem, gente. Ou seja, não tem erro. Fizemos aqui a nossa modelagem. Não tem pence de cava, não tem pence de cintura, não tem pence busto. Mas eu posso sim fazer uma pence de cava se eu quiser nesse modelo. Posso sim se eu quiser fazer uma pence de busto. Então, as pences busto e a pence cava, você vai fazer de acordo com o seu biotipo. Que é justamente para você ver se realmente vale a pena ali para você, tá? Então, seja muito bem-vindo quem está chegando aí. Vou fazer a parte das costas, então eu vou aproveitar essa mesma modelagem para fazer a parte das costas. Eu venho aqui na parte, já risco, tenho a minha cava das costas. Agora, para eu fazer do meu ombro, costas, eu subo 1 centímetro e eu desço 1 centímetro. Venho aqui, traço o meu ombro. Então, costas já está marcado. Aqui eu desço o padrão, 3 centímetros. Venho aqui e fecho, não é? Agora, então a parte em vermelho está sendo a parte das minhas costas. Agora nós vamos falar em relação ao decote. Como que você faria esse decote? E você vai ver se você vai querer um pouco mais decotado ou não. Qual seria o detalhe que ele tem ali para você conseguir fazer? Você pode subir aqui, ó. Se você não quiser que ele fique tão decotado, você vem até a linha da sua cava. Eu vou descer 2 centímetros só da linha de cava. 2 centímetros, tá? Desci 2 centímetros da linha de cava. Agora, desses 2 centímetros que eu desci da linha de cava, eu subo 5. Eu subi 5. E aí, eu vou entrar aqui, ó, 2 centímetros. 2,5 centímetros. Eu entro aqui. E eu faço uma curvatura, que é aquela curvaturazinha bonitinha que ele tem, né? Se você achar que tá pouca, você pode fazer com mais também. Então, fiz aqui a minha curvinha. Desci 2 centímetros, subi dos 2, eu subi 5. Depois, eu abri com 2,5 aqui, que ele fica maior.
Se 2,5 for muito, você fecha. Você vai ver o meu, você vai ver como vai ficar. Pode até ser 2 para não ficar, de repente, muito grande. Aqui no ombro, eu vou do final do ombro para dentro, eu entro aqui, ó, uns 2,5 centímetros. E aí eu vou ficar com a minha alça com 4 centímetros. Eu vou até botar aí novamente para você conseguir visualizar. Então, você pode deixar a sua alça aí com 4 centímetros, já é suficiente, tá? Para você conseguir estar fazendo a sua modelagem. Então, eu vou deixar aqui com 4,5, tá, meninas? Ó, 4,5. Desse 4,5 que eu entrei aqui, tanto costas como frente, o que que eu faço? Ó, deixa eu chegar pra cá. Eu venho pra cá, se eu tiver reduzido, deixa eu reduzir aqui um tiquinho, gente. Eu reduzi aqui, tá, o meu... Deixei com 2 centímetros. Então, daqui até aquele valor, ó, parte da frente, eu risquei aqui, que é o que a gente tem aquele detalhe, viram? E na parte das costas, como que eu faço? A parte das costas, eu posso continuar com ela fechadinha, eu só venho aqui, ó. Pronto, e fecho ela aqui. Então, eu sei que às vezes para você que tá aí olhando, fica um pouco confuso, né? Porque você não consegue visualizar direito. E agora eu vou riscar, vou traçar a minha parte da cava da frente. Olha aqui, eu coloquei minha curva aqui por cima. Então, eu retracei aqui a minha cava da parte da frente e eu vou retraçar agora a cava da parte das costas que a gente precisa, né? Automaticamente ela entra um pouquinho mais, ó. Viram? Entra um pouquinho mais. Prontinho aqui. Aqui no final, se você quiser que tenha um pouquinho mais de movimento, você pode vir aqui e abrir uns 3 centímetros, só para fazer um movimento. Se você não quiser, não tem problema. Pode deixar ele retinho, porque ele tem uma fenda na lateral. Essa fenda você vai definir até a altura da coxa, como tá na foto, ou até a altura do seu joelho, né? Você que decide, tá bom? E aqui agora, no final da barra do vestido, eu vou subir aqui, ó, 1 centímetro, para não ficar aquele bico nas laterais, não é isso? Então, é um vestido também fácil, porque ele não precisa de zíper, não precisa de botões, não precisa de abertura em nenhum outro lugar. Essa abertura dele do decote já é suficiente, né? Aqui, ó, essa parte do quadril, presta atenção numa coisa. Você vem aqui, tira esse ovo, tá vendo? Ó, você tira para não ficar esse bico. E aqui a mesma coisa na cintura. Você vem aqui e deixa ele levemente mais retinho. Tá vendo? Então, lembra de fazer esses detalhes que você tem um caimento melhor na sua peça. Só para não ficar aquele bico. Claro, quem tiver já um biotipo assim. Porque quem não tiver, não tem problema, porque não vai ter defeito nenhum, né? O resultado vai ser ótimo. Então, obrigada para você que já deixou seu like. Quem não deixou, corre e deixa. Terminar de cortar aqui. Prontinho, eu fiz aqui. Então, claro, e prestem atenção. Se você fizer uma pence busto, se você pensar em fazer aqui uma pence busto frente ou uma pence de cava, você sabe que você já tem que fazer a outra parte do molde, que é a parte costa separada. Não dá para você fazer tudo junto por conta disso, né? Então, só lembra, fica atento a isso, que é para depois você não ter problema, tá bom? Deixa eu passar para lá as réguas, pra gente agora pegar e cortar. Vamos cortar já, pra gente já começar a ver como vai ficar, não é isso? Então, eu já falei, dei algumas interpretações aí no início do vídeo. Nós falamos em relação à questão do forro, só coloca forro se o teu tecido for transparente, né?
Se não for, não precisa. Enfim, esses detalhes todos nós já falamos, não é isso? Espera aí que eu tenho que acertar aqui o tecido, gente. Bom dia para todo mundo que está chegando. Eu estou utilizando o chiffon, que é bem transparente, é bem leve, é bem suave. E vamos ter modelinhos de inverno, né, gente? Pois é, não posso deixar a gente aqui na Europa morrendo de frio, né? Não posso deixar sem um modelinho. Já me pediram, pode deixar, eu vou estar fazendo sim. A gente não vai estar fazendo só os modelinhos lá de verãozão, né? Vamos estar fazendo sim os nossos modelinhos aí. Então, eu vou cortar para aproveitar o meu molde primeiro a minha parte das costas, tá? A câmera não vai pegar todo, não é? Eu até queria que pegasse, mas não vai pegar tudo. Mas dá para vocês verem. Margem de costura, em volta você pode deixar 1 centímetro ou 2. E para você fazer a bainha, você deixa uns 4 centímetros pelo menos, tá? Que mais? É isso, porque outra, se você for fazer um revel, lembra que eu vou mostrar para você no molde, porque eu não vou fazer revel, eu vou fazer ele todo embutido, tá bom? Então, vamos lá. Você vai cortar com 1 centímetro em volta dele todo. Parte das costas cortada. E agora eu vou cortar o forro da parte das costas, tá? Então, eu vou vir aqui, colocar um forro com... Não precisa ser do mesmo tamanho. Vou colocar aqui com 90 centímetros, tá bom? Um forro mais curtinho. Você pode sim fazer pence de cava, só que se você fizer a pence de cava, você tem que fazer só outro molde separado, porque aí como é que você vai aproveitar aqui para as costas, né? Não vai dar certo. Então pode fazer, não tem problema nenhum, pode fazer pence de cava, pence de busto, mas tem que fazer o molde separado, porque depois ele termina dando diferença. Eu vou cortar o meu forro agora da parte das costas, porque eu já aproveito do jeito que tá aqui. Para quem já tem modelagem base de blusa, você vai juntar a blusa, vai juntar a saia e, claro, vai acrescentar o quê? O comprimento dessa saia. Então, essa saia, ela vai ficar mais comprida por conta do valor do seu vestido, né? É o que você vai precisar para fazer. Você vai juntar essas partes, tá bom? Só terminando de acertar aqui, aos pouquinhos eu vou olhando vocês. Né? Não consigo fazer modelação experimental dela. É verdade, Débora Muniz. Mas dá, aos pouquinhos dá pra gente, dá pra aprender, dá pra ver direitinho, né? Dá pra ir fazendo aí. Vamos lá, cortando agora o forro da parte das costas, tá bom? Então lembra, tá, gente, essa questão do bordado aí, quando a gente encontra um bordado, uma faixa, uma tira, alguma coisa que é o mais próximo possível, maravilha, mas quando você não encontra, não tem problema nenhum, você pode fazer também do seu jeito, né? Não é porque o bordado é diferente que o vestido não deu certo,
O modelo é uma inspiração pra gente, né? E você que vai ter que definir o que é que você vai fazer. Tem gente que, pelo contrário, nem gosta, acha horroroso, entendeu? Então, você tem que definir, tá? A gente pega sempre a inspiração. Vamos lá, agora eu vou cortar isso aqui, porque nós já vamos cortar a parte da frente. Então, vou tirar esse valor daqui da cava, da parte da frente. Vou tirar aqui do meu ombro. E vou tirar aqui, ó. E venho aqui. Já vou cortar a parte do meu forro, já tá aqui. Eu tô fazendo o meu forro do próprio tecido, mas não é obrigatório utilizar o forro do próprio tecido, não. Eu vou fazer, porque já é da mesma cor, o forro em malha fica pesado, não fica não. Se você pode utilizar aquela elanquinha, né, gente? Aquela elanquinha para forro é ótima. Ela é leve, é suave, eu acho que ficaria ótimo, tá? Para forro ficaria muito bom. Deixa eu só acertar aqui essa parte. Eu tô usando o mesmo tecido. Mas tem tecidos leves, né? Eu acho que a elanquinha é muito bom. Aquele jersey também, para forro, é muito bom para usar. Fica leve, não fica pesado. Cortei já do forro da frente. E agora eu vou cortar. Deixa eu tirar esse tecido daqui. Ó, mais retalho pra gente, né, gente? Fazer peça. Lindo esse azul, né? Ah, eu também fiquei apaixonada. Eu amo essa cor. É muito linda. Então, quem não deixou o like, deixa no canal. Vai deixando o seu like aí. Vai compartilhando essa live. Quero saber quem foi que compartilhou a live. Compartilha no seu Facebook. Para mostrar que você está aprendendo, que você gosta de coisas diferentes, né? De peças diferentes, elegantes, que as pessoas consigam também assistir para aprender, não é? Eu tô usando um chifão, tá, meninas? Quem de repente não conseguiu escutar, eu tô usando um chifão para fazer a minha peça, tá bom? Aquele chifão, né, que... Ó, o chifão já é bem molinho, né, meninas? Bem transparentezinho. Você deixa 1 centímetro, 1,5 centímetros para costura, principalmente aqui nessa parte das laterais, porque você tem que lembrar que ele tem aquela abertura, né? Aquela fenda. Então, automaticamente, você vai precisar de tecido ali para ficar bacana, para dar certinho. Daqui a pouco eu vou respondendo vocês aí. Gente, é muito fácil. Você, então, que não tem overlock, galera, super vale a pena. Por favor, onde posso ver o vídeo? Você ensina a fazer a frente e costas juntos para fazer blusas. Bom, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aí, da maratona de iniciante. E eu tenho um vídeo mesmo, que eu vou deixar também, que é vídeo para quem já sabe das medidas, né? Quem não é iniciante, vou deixar o link, os 2 links aí, tá? Base de blusa para você ver. O base de blusa eu ensino a fazer a base de blusa, automaticamente frente e costas separado, tá bom? O vídeo da base de blusa. E na maratona de iniciante eu também ensino. Vamos lá, agora... Eu venho aqui, e claro, gente, eu só tô colocando o forro porque eu tenho
um tecido transparente. Mas para você que não tem tecido transparente, você não precisa colocar forro aqui, né, gente? Não tem necessidade. A não ser, foi como eu falei, que você queira um forro pequenininho, porque você quer fazer um acabamento bacana, igual o meu, que vai ficar bacanérrimo. Bom, tô juntando aqui o meu forro em cima, olha aqui, da parte da frente. Estão vendo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir passando uma costura reta exatamente aqui no meio. Isso aqui é a primeira coisa que eu tenho que fazer, tanto frente como costas. Eu posso usar fio de overlock na máquina reta doméstica para fazer costura flexível no acabamento? Pode usar na bobina, né? Na bobina dá para usar. Muitas vezes quando a gente está costurando malha, né? A gente já até usa, né? Já coloca. Não tem problema nenhum, não. Você enche ela com fio de overlock. Pode colocar manguinha sim, que vai ficar lindo. Pronto, a gente já vai para a máquina para fechar essa parte aqui. Agora eu já vou juntar aqui, costas, desculpa. Então, quem já sabe fazer modelagem base blusa, quem já fez lá da nossa maratona de iniciante, quem já aprendeu, né? Você já faz esse vestido fácil. Eu ensinei a modelagem aqui, já falei, se você viu, achou que tá muito rápido, eu não entendi, então vai lá pra maratona de iniciante, o conteúdo fica todo gravado, é todo gratuito e tá acabando, né, gente? Já tá acabando aí, quem assiste direto já sabe que já estamos chegando nos finais, não é? Daqui a pouquinho tá acabando aí. Então, você consegue estar fazendo essa modelagem super fácil, juntando a parte da saia reta, que a gente ensinou, e a parte da base de blusa. Super simples. Vamos lá agora. Vou colocar agora na máquina reta, pra gente costurar essa parte que a gente precisa aqui, né? Deixa eu ligar essa lâmpada. Trazer vocês pra cá. Pra máquina. Então, você que não tem overlock, nem se preocupe. Para quem gostou desse vestido não tem overlock, não tem problema nenhum. Eu vou usar ali, mas não tem nem necessidade de você usar. Você pode fazer ele todinho sem. Costurar das costas. Agora vamos costurar aqui a parte da frente. E cuidado com o tecido que você tá usando, é porque eu vou criar um detalhe diferente com esse bordado meu que eu tenho. Bordado não, com o que eu vou estar usando. Mas você cuidado para não abrir muito essa rodinha desse U daqui de baixo, porque senão, sabe o que pode acontecer? Ele ficar virando. Se você abrir muito, presta atenção, e ele ficar virando quando você estiver experimentando, você põe uma entretela, tá? Quem não entendeu, eu já vou repetir. Eu vou repetir e vou mostrar. Vamos lá, deixa eu chegar a câmera agora pra cá, que vocês conseguem ver que eu faço aqui mesmo. Primeira coisa, parte das costas nós costuramos. Agora eu vou tirar esse excesso. Façam isso principalmente em tecidos finos, musseline, crepe. A maioria das pessoas, quando faz os vestidos, o dia a dia, tudo usa, né, muito algodão. O algodão é muito fácil, é muito rápido de se trabalhar, os acabamentos são mais simples, são mais rápidos e são mais fáceis. Agora, o crepe e a musseline não é todo mundo que trabalha, até porque realmente, para você cortar bem cortado, para você ter um acabamento bacana, você tem que já saber lidar com esse tipo de tecido. Não é tão fácil, mas também não é impossível. Ó, fiz aqui, agora eu vou fazer alguns piques pequenininhos, bem pequenininhos. Cuidado para ele não chegar lá na linha que você deixou.
Pronto, você faz em volta. Por que que tem que fazer? Porque a gente está fazendo uma costura reta em uma curva. Então, para ela ter um acabamento melhor. Assim que vai ficar o nosso acabamento. Olha que bacana, gente. Fica perfeito. Vou passar um ferrinho já para a gente vincar. E agora eu vou pegar aqui a parte da frente. E eu vou mostrar para vocês aquilo que eu estava falando, né? Temos aqui o nosso decote. Daqui a pouco eu ligo vocês, meninas, que eu nem trouxe o telefone para cá. Temos aqui o nosso decote. Quando o tecido é muito fino, por exemplo, como o meu não vai ficar caindo, porque vocês vão ver o que eu vou fazer com o meu detalhe que eu tenho aqui. Mas se você não tiver detalhe nenhum, o seu tecido for mole, isso aqui você fala, ah, o meu ficou abrindo, ficou desembeiçando, porque o tecido é mole. Você vem e coloca na parte do forro, você coloca um pedacinho aqui de entretela para dar uma segurada, tá? Bom, então falei, agora eu venho aqui para fazer esse corte. Ou seja, eu preciso vir aqui e ir acertando ele também, para não ficar aquela coisa muito grossa, muito bruta, porque fica feia também no acabamento, né? Vamos aqui. E nós falamos dos tecidos no início do vídeo. Então, o crepe, o linho, o viscolinho, a viscose, todos os tecidos mais fluidos, você pode pensar para ficar fazendo esse modelinho aí, gente. São tecidos mais molinhos que têm um caimento melhor. Aqui, aonde que eu vou fazer esse corte? Eu só vou fazer esse corte aqui na minha curva, o meu pique. Ó, os piques que eu faço é aqui. E obrigada para você, falando de Pix, né? Aqui, falando dos Pix. Do Pix, quem fez o Pix aí pro canal, obrigada, gente. Muito obrigada, agradeço aí. Sempre tá ajudando bastante, né? Então, deixa eu virar aqui agora certinho pra gente fazer o nosso, bater o ferrinho, não é? E vamos aqui. Fui acertar na barra, piorou, ficou curta. Vou costurar ela em uma calcinha para virar body. Ah, entendi. Ou pode colocar uma barra, de repente, de renda, de outro tecido, ou fazer um babadinho. Não é tão simples, mas é chatinho o tecido mole. Mas quando você tá cortando, por exemplo, uma peça que é pequena, né, na seda, no chifão, nesses tecidos mais molinhos, você pode colocar um papelzinho de seda, um papel vegetal por baixo. Ele ajuda a dar uma seguradinha, tá? Quem vai cortar peça pequena, ajuda. Ele ajuda a segurar um pouquinho. Então, você sem overlock, você consegue fazer aqui sua peça. Não precisa você... Ah, eu não tenho overlock, queria tanto fazer minhas roupas. Então, só com a máquina reta, você já faz bastante coisa. E vai juntando seus retalhos, né? Vocês estão vendo quanta coisa bonita a gente está fazendo aí de retalho. Ontem o vestido de retalho ficou maravilhoso. Vai juntando os retalhos. Outra, a gente vai estar fazendo também aquela que nós íamos... vai estar fazendo ainda aquela do sem molde, né? Agora eu venho aqui para bater esse ferrinho aqui das costas, já de uma vez. Esse que eu tô bem fininho, não precisa nem eu pespontar, meninas. Porque ele nem vira. Os dois se unem numa delicadeza só. Vou jogar aqui para a mesa maior, porque fica melhor para vocês conseguirem visualizar agora.
Então, agora você vai juntar, não é? Vai juntar um com o outro já para você colocar. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui agora. Veja qual é a parte da frente, que é para você não ter problema. E você vai vir aqui. Abra essa parte do ombro. Viram aqui? Abra bem a parte do ombro da frente e abra todinho a parte do ombro das costas. Para você juntar aqui costura com costura. Opa, desculpa, gente. Tinha até esquecido já. A gente não tem manga nesse modelo, né? Pois é, mas tudo bem. A gente já vincou aqui, então... Maravilha. O que eu vou fazer aqui? Que a gente já podia ter feito e eu terminei até esquecendo. Eu vou voltar com ele aqui, ó, porque a gente tem que fechar as nossas cavas. Nossas cavas. Estão vendo? Aqui, ó. A gente tem que fechar as cavas aqui. Né? Já ia esquecendo. Então tem que voltar. Vamos voltar pra lá. Opa, ainda bem que a gente não fez mais nada ali. Então, vamos fechar a nossa cava. Automaticamente aqui, ó. Já vou colocando e você já vai vendo aqui se tá tendo alguma diferença. Você já usa o seu lápis, o que você tiver para você marcar. Que é para não dar diferença depois quando você for juntar. Então, você já sabe que pelo menos um pedacinho ali você tem que já acertar. Que é para ficar a união dos dois bem certinho. Tá bom? A mesma coisa. Vamos lá costurar a nossa cava, né? Você vai juntar aqui, ó. Porque senão quando a gente juntar as alças, tá vendo? Ó, tá dando um pouquinho de diferença. Então, a gente tem que tirar aqui essa diferençazinha. Que é pra ficar certinho. Quando a gente juntar, ele encaixar direitinho, né? Os excessos. Vamos lá para costurar nossa cava, gente. Sim, Clério, exatamente. Você pode fazer dessa forma, sim, com certeza. Pega e usa assim. Vamos costurar aqui a parte da cava. Esse detalhe da frente, meninas, vocês têm várias formas para vocês fazerem. É como eu falei, você que vai ver o que você achar, porque às vezes a gente quer, né? Eu gostaria de fazer esse que tem aí, tá lindo, né? Mas às vezes a gente não encontra, não dá tempo para fazer, então tem que adaptar, né? Digamos assim. Agora eu venho aqui para a cava da parte das costas, também para fechar, né? Também vou bater o ferrinho, a gente podia ter fechado, eu esqueci.
Agora eu faço aquela mesma coisa que nós falamos. Eu vou acertar também a parte da manga. Na altura da cintura, na costa, não precisa fazer correção? Depende, você só faz correção se você fizer pence e busto. Se você fizer pence e busto, você tem que fazer correção. Se você não fizer, não tem necessidade. Se for só a pence de cava, não tem necessidade. Tá bom? Cortei, acertei, agora a outra, para não ficar aquele excesso de tecido. E você também pode dar aqueles piques que nós demos. Sempre acertando essa parte da cava, a parte do decote, mas acertando de forma que fique, para não daqui a pouco chegar lá e tá descosturando a sua peça, né? Senão a pessoa corta tão pequenininho, tão juntinho, que daqui a pouco tá descosturando lá. Então também não é assim. Eu acho que ficaria ótimo, Claire. Com certeza. Também acho que ficaria maravilhoso. Se a pessoa tiver um detalhe, de um colar, de um cordão, for usar, perfeito. Por que não, né? Também acho. Pronto. Então aqui, meninas, agora eu já abri, já virei, já costurei a parte da cava. Deixa eu só conferir qual que é a parte do meu forro. Opa, que é justamente para eu depois não ter problema, né? Vou costurar a frente errada com a parte das costas. Pronto, é só isso. Agora eu vou fazer a junção aqui. Frente com frente, certinho. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e costurar aqui as minhas laterais. Então, eu vou abrir essa costura aqui debaixo da minha cava, tá vendo? Vou juntar um com o outro. Costura com costura, tem que ficar bem certinho aqui. De um lado e do outro você faz isso. Você vai fazer até o final. Aliás, até o final não, porque você vai saber, vai ver qual é o valor que você vai deixar em relação à questão daquela fenda, né? Eu vou ver se eu deixo aqui, deixa eu ver, acho que uns 30, uns 40 centímetros, né? Deixa eu pegar a fita aqui, da fenda, da parte das laterais. Eu vou deixar aqui uns 40 centímetros. 40, vamos deixar um pouquinho mais, né? Vamos deixar 50. Vou deixar 50, tá? 50 centímetros que eu deixei de baixo para cima. Agora eu venho costurando e fechando já uma lateral. Lembra da postura que você vai juntar e você já vai costurar nesse meio o teu forro. Você já tá fazendo o fechamento aqui das laterais da sua peça, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado.
aqui, eu vou juntar a parte da cava que eu tenho do outro lado, costura com costura, viram? Que é justamente para você juntar aqui e costurar. Vou colocar um alfinete, vou lá naquela parte, vou ver qual que é o forro meu tá aqui desse lado, então eu vou costurar tudo. E aqui eu tenho que deixar aquela margem, lembra? 50 centímetros pelo menos. De baixo para cima é o que eu vou estar deixando. Deixa eu juntar aqui agora, para eu pegar minha fita, né? Isso se você também quiser, né? Se não quiser essa fenda, também não precisa deixar. Vamos lá agora pra gente ver. Vai dar aqui o nosso 50 centímetros. E a gente vem agora costurando. Pronto, passamos aqui costurando, costurinha juntinha com outra, que é a parte da cava, não é isso? E a gente fica aqui, ó. Esse detalhe, gente, da frente é como a gente falou, você pode sim pegar uma renda que você tem em casa e você vir para colocar, né? Tudo você vai fazendo de acordo com o que você tiver e for melhor, não é? Então, todo mundo que tá aí, quem já deixou seu like, deixa, levanta o dedinho aí pra gente ver quem deixou o like, não é? Pois é, quero ver. Quem foi que já deixou o like aí? Será que todo mundo vai conseguir deixar? Acho que não, né? Vamos lá. Olha aqui, a gente tem as laterais. Aquela lateral, automaticamente você vem aqui para você fazer uma bainha bem fininha, que é pro acabamento dessa parte da tua lateral. Vamos lá então agora, fazendo o acabamento da lateral. Essa parte, gente, da colocação do bordado é por último. Você pode até colocar antes também, se você quiser. Mas eu vou deixar por último. Então, já vou fazer essa bainha. Por quê? Porque eu tenho que passar daqui a pouquinho na overlock. Então, eu já quero que essa bainha esteja prontinha. Essa bainha que eu tô falando é dessa lateral aqui do nosso vestido, tá bom? Da parte onde tem esse decote, essa fenda aí, essa racha. Aqui em Portugal fala racha, né? Em vez de ser fenda. Eles usam mais essa nomenclatura de racha. Aqui, você vai fazer dessa forma, viu? Olha aqui, fica certinho, bem bonitinho. Agora deixa eu fazer do outro lado. Porque depois eu vou fechar lá em cima com a overlock, entenderam? É por isso. Obrigada para todo mundo que já deixou os likes, que ótimo, é isso aí, galera tá atenta, tá ligadinha, né? Para quem já compartilhou essa live também, é isso. Para quem tá assistindo, para quem já assistiu os anúncios, é isso aí. Todo mundo ligadão no canal, né? Por que eu tô fechando logo essa parte pra gente? Porque senão, se eu não fechar, eu não consigo depois fazer o meu acabamento lá da outra, daqui de dentro, interno. Então, por isso que eu tô fechando logo aqui e fazendo esse detalhe, tá?
Então já sabe, maratona de iniciante, quem tá querendo aprender. Aprender mesmo, modelagem, corte e costura, com certeza. Colocar câmera virada para vocês de... Ué, não tá aqui? Ai, meu Deus, é verdade. Ainda bem que você falou, eu tô aqui, tô numa boa. Mas enfim, aquela parte eu fiz, se vocês não viram, eu vou fazer aqui do outro lado. A parte da bainhazinha da fenda. Desculpa, gente, é porque às vezes eu termino não olhando para lá e aí eu termino não vendo. É mesmo. Obrigada para todo mundo que já deixou o seu like aí. Aqui, ó. Viram? Você faz a partezinha de um e do outro. Vou fazer agora esse último parte do ladinho aqui. Também. Fecha bem bonitinho aqui e vamos fazer a nossa costurinha. Nossa lateralzinha. Aqui que eu vou mostrar agora para você. Tá vendo? Essa junção daqui da parte do nosso acabamento. Aqui, ó, você tem essas duas opções. Você pode vir e passar de cada lado o overlock, ou você pode vir e fechar seu overlockzinho até esse pedacinho daqui, tá? Você pode fazer assim também. Eu vou passar já meu overlock, porque eu quero costurar os ombros, que é justamente pra gente conseguir agora ter o nosso parte do acabamento aqui. E aí, gente, é rapidinho, por incrível que pareça, parece demorado, mas assim, pelo fato da gente... Ó, e pra quem não tem, como eu falei, a overlock aqui agora não tem problema. Você poderia passar um zigue-zague em volta, você poderia fazer uma costura francesa aqui. Então, você não precisa de overlock para fazer esse vestido. Você viu que eu fiz todo embutido. Aí você vai falar, mas é porque você colocou um forro até embaixo, tá bom? Mas mesmo que eu não tenha colocado esse forro, você pode colocar um forro e não tem necessidade desse forro ser enorme, entendeu? Não precisa o forro ser até embaixo, você pode colocar um forro só na parte de cima da blusinha. E forro baratinho mesmo, como eu falei, uma elanquinha. Dependendo do tecido que você utilizar, não vai nem aparecer. Pronto, aqui. E agora o que a gente tem para fazer é vincar aquela parte que a gente precisa. Deixa eu trazer vocês para cá, para a máquina reta. Que eu vou passar o ferro nas cavas e a gente vai juntar os ombros, não é? E aí, de repente, para quem não tá entendendo nada, eu já vou mostrar para vocês. Aqui o que eu fiz. Lembra quando eu falei para você juntar a parte da cava? Olha para cá. Ó, a parte da cava ficou junta. Viram? Ó. Então, você agora tem exatamente esse resultado aqui. Viram? Ó, o vestido já tá todo fechadinho. A gente já tinha batido um ferrinho aqui, só que a gente esqueceu da cava, lembra? Então, vamos agora novamente.
Gente, esse tecido é mole, escorrega para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima. E ninguém merece. E esse pedacinho... Eu tô até para comprar um tecidozinho desse aqui, maior, para botar numa mesazinha maior, sabe? Pra gente passar, que fica bem melhor, né? Para não ficar muito pequenininho aqui. Passamos aqui, agora vamos passar aqui essa parte da frente. Então, ó, dessa forma, você já tem o acabamento da sua peça aqui, meninas. Agora a gente só vai embutir essa manga aqui. E o nosso forro, ó aqui. Ó aqui, a parte de baixo já tá aberto com a fenda, enfim. Vamos lá que eu quero mostrar pra vocês de perto como que você pode estar embutindo essa manga pra quem ainda não sabe, não é? Vamos aqui. Bom, você já costurou tudo de como você faz o vestido dos dois lados iguais. Você pode usar os dois lados e com decote dos dois lados colocar mais leve, tipo renda. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas a questão é, aqui tem o lado de dentro, que é o lado da minha peça. O forro meu, eu tô usando o mesmo tecido. Então, você vai usar a parte, claro, do avesso do tecido, vai colocar aqui pra dentro, e a parte da frente do tecido você vai usar aqui pra dentro. Então, você tem, ó, o teu tecido todo embutido. Bom, Max Colar, a rasteirinha fica maravilhoso. Nath, eu também acho. Gi, você deixou de margem para costura de quanto para fenda? Eu deixei 1,5 cm. Tem que unir o forro com o vestido e depois fechar as laterais? Não, eu não uni o forro com o vestido, eu deixei o forro assim, ó. Vou mostrar para você aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar esse molde daqui, que a gente não vai usar mais. Aqui tá a parte da minha fenda, viram? O meu forro foi menor, né, que eu mostrei, e o meu forro tá até essa linha daqui. Como que tá o forro aqui por dentro? Vamos abrir o vestido, pegar o nosso forro. Ó, lembrei, prestem atenção. Quando você pega o seu forro, que você abre ele todinho aqui, o que que você tem? Olha aqui o que que você tem. Viram? Então, aqui está o nosso forro, né? Tem até que acertar ali. Ó, aqui tá o nosso forro e aqui está o quê? O nosso vestido. Então, eles estão unidos por onde? Pela parte da cava e pela parte do decote. Eles estão soltos. Nesse caso, não precisa eu unir aqui a parte do meu forro. Não tem necessidade, eu posso deixar ele solto. Tá bom? O que mais? 1,5 cm já foi suficiente para eu fazer essa fenda. E outra coisa que eu vou deixar para vocês, que eu vou explicar. Não tem necessidade de você também deixar... Deixa eu voltar com ela aqui, que já estava armado, né? Eu abri para mostrar para vocês. Não tem necessidade de você deixar uma margem muito grande para essa fenda, por um único detalhe que eu vou dizer para você. Se você quer que essa fenda fique aparecendo, automaticamente, se você abrir mais a sua saia e deixar mais ainda esse detalhe por dentro, o que que vai acontecer de tecido a mais? Daqui a pouco a fenda, você andando, ela quase não vai aparecer, entendeu? Bom, então vamos aqui agora. Eu preciso passar essa aqui por dentro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou indo aqui, coloco a minha mão por dentro do meu vestido, prestem atenção aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um pequeno zoom, para vocês verem como um todo, assim. Coloco a mão aqui por dentro, coloquei, viram? Por dentro aqui da parte das costas, tanto faz se fosse parte da frente, não tem problema. Vou pegar essa parte minha frente e encaixar aqui dentro, eu tenho que pegar ela aqui dentro. Peguei, agora eu vou desvirar. Desvirei aqui, eu preciso abrir... Ó, essa é a minha parte, juntar as minhas costurinhas,
todinhas, uma com a outra. E eu preciso ver se aqui agora tá certinho. Peraí, gente, que é muito delicado, muita calma nessa hora. Às vezes uma linha prende onde você não quer. E aí, já era, não é? Pronto, coloquei um com o outro. Vou alfinetar aqui pra gente passar uma costura. Então, a mesma coisa eu venho para eu fazer do outro lado. Coloquei aqui, assim, ó, ombro embutido dá diferença na parte de trás. O que eu tô fazendo de errado? Você tem que conferir aqui. Aqui é a parte das costas. Antes de você colocar, ó, o meu aqui eu já tô vendo que tá dando uma pequena diferença, tá vendo? Uma pequena diferença já tem aqui. O que eu tenho que fazer? Vir aqui e costurar. Eu tenho que tirar essa diferençazinha. Deixa eu colocar aqui para ver se você vê. Ó, eu tenho que tirar esse pedaço, senão realmente vai ficar diferente. Então, eu venho aqui agora. Deixa eu ver onde é que eu tava aqui. Vou colocar minha mão lá. E eu vou costurar lá. Eu vou tirar essa diferença lá. Venho, coloco aqui. Vou mostrar para você também. Acertei aqui uma costura com a outra. E automaticamente eu tenho uma sombra aqui no meu decote. Então, eu já tô vendo aonde é que eu preciso vir para acertar ele aqui. Se é na cava, se não é, eu já tenho aqui a minha diferença. Então, eu vou colocar aqui o meu alfinete, daqui a pouco eu mostro lá na máquina reta. E eu vou tirar a minha diferença aqui mesmo, tá? Costurando aqui mesmo. Então, vamos para lá. Então, isso aqui é só você ir acertando. Isso aqui é igual cos de calça. Não tem segredo. Tem que realmente ir colocando, ir costurando. Costurei aqui, ó, olha aqui. Vou tirar esse pedacinho aqui, que foi o que estava dando de excesso. Automaticamente o meu aqui ficou. Se ele tiver ficado mais alguma coisa, a gente vai ter que acertar. E é assim que você vai fazendo. Vai fazendo, vai acertando e vai vendo o que ficou todo direitinho. Aqui tem um pedacinho, deixa eu acertar esse aqui. Vai sobrar um pedacinho ali. Aqui eu vou colocar um outro alfinete micro, só para não confundir aqui. Às vezes uma coisa de 1 milímetro, gente, faz diferença. Pronto aqui. Agora eu costuro aqui e vamos ver. Qualquer coisa depois você vem e faz a mesma coisa que eu falei. Você acerta ali. Vamos desvirar. Aqui. Viu? Você vem e acerta e o que você ficou, fica certinho aqui. Tá vendo? A mesma coisa de um lado e do outro. Se você vê que ficou um tiquinho, você volta aqui e aperta um pouquinho mais aqui dentro. Olha. Viu? Assim. Então, vestido pronto. A bainha, como que você vai fazer? Da mesma forma que nós fizemos aqui a parte da fenda. Desse acabamento. Você vai vir aqui, virar aqui, fazer assim, assim, acabou. Pronto, faz sua bainhazinha. Vamos lá pra gente colocar ali o nosso bordado. E aí, a nossa live termina. Pois é, já tá na hora aí de vocês almoçarem, não é? Nosso vestido tá prontinho e vamos ver o que eu vou colocar. Eu vou colocar uma rendinha, um pedacinho de uma rendinha, de um bordado, de um guipir, aliás, não é bordado. E eu vou colocar aqui para encaixar. Vamos lá, vamos ver, meninas.
Olha aqui. Olha para isso, que show de bola. Olha, estão vendo? No meu caso, foi aquilo que eu falei. Aqui ficou mais decotado. Mas eu já sabia e já quis justamente para conseguir gerar esse efeito que era o que eu queria. Estão vendo? Aqui, minha gente. E agora eu venho prendendo aqui. Venho prendendo direitinho aqui agora. Que é para o nosso acabamento aqui ficar show de bola. Fica top. Deixa eu só terminar de prender aqui. Um alfinete, gente, eu amei de paixão, sabe? Aquela coisa assim, que você fala, realmente arrasamos, então. E como eu falei, basta você, primeiro, define a cor que você vai fazer. Segundo, definir também qual é o que você vai tá achando ali, né, gente? Uma coisa que fique também, que dê um contraste com a sua peça, né? Que fique ali bonita na hora que você coloque também. Porque também, às vezes, você pode encontrar um desenho maravilhoso, mas se aquele desenho também é morto junto com a sua peça, vai ficar tudo morto. Não vai destacar nada, né? Pois é, e hoje a gente teve aí um vídeo aí sem babado, né, gente? Todo mundo fala que eu só sou dos babados, das mangas bufantes. Pois é, hoje não teve nada disso, né? Fizemos aqui totalmente. E como é que você prende isso aqui? O melhor é prender a mão, tá? Vai por mim. O melhor é prender a mão, que é para você ter um efeito mais delicado, para não estragar sua peça, até porque no meu caso eu tô com tecido fino. Uma coisa é você tá com algodão. Outra coisa é você tá com chiffon, com musseline, com crepe, são tecidos mais finos, né? Então, eu vou prender todinho ele à mão. Você tem um caimento melhor, tá bom? Eu gostaria até que fosse até de outra cor. Pra mim, se fosse tipo... Deixa eu virar aqui pra vocês agora. Se fosse um dourado, gente, eu amo dourado. Eu ia amar. Eu gostei, amei também esse preto. Mas se fosse um dourado, acho que eu gostaria mais ainda. Tá vendo? E é um detalhe Ingpir, meninas. Que nós fizemos aqui, ó. E deu um tchan no vestido total, né? Não diz que pode usar com 2 lados de ouro, pode colocar outra renda e pronto. Ah, sim, verdade, Maria. Esse vestido aqui só não daria para usar, nesse estilo daria para você conseguir usar dos 2 lados, né? Só não dá para você, entre aspas, porque no meu caso eu tenho uma parte de um forro ali. Mas se eu não tivesse e fizesse tudo ali igualzinho, daria até para você usar dos 2 lados, sem dúvida nenhuma. É bacana. E aí você usa um com a renda, outro sem renda, né? Então é isso, meninas. Vamos lá experimentar pra gente ver como que vai ficar? Eu já tô também ansiosa, né? Então vamos vestir aí pra gente ver como que vai ficar esse modelinho maravilhoso. Leve, clássico, verãozão, não é? Então vamos lá, meus amores. Bora pro provador.
Então, meus amores, estamos aqui. Pois é, olha que lindo, que efeito diferente, não é? Eu tô com o microfone, o fiozinho dele, mas aqui, ó, foi literalmente do detalhe que eu deixei. Nós deixamos um pouquinho mais decotadinho, lembra? Justamente por conta desse detalhe que eu sabia que tinha. Nossa, eu apaixonei. Bom, quem me perguntou em relação ao encontro, o encontro nas costas, eu tenho outra renda e depois eu vou colocar para fazer o encontro nas costas, mas isso vai do desenho que você tiver, do desenho que você utilizar e da forma que você quiser fazer. Se quiser fazer só até o ombro, também poderia, porque na verdade esse valor aqui, quem vai escolher e definir vai ser você. Por exemplo, se eu quisesse deixar essa rendinha aqui, automaticamente isso aqui ia descer e essa parte de trás ia descer, só que eu não quis. Então eu aproveitei esse meu detalhe da redinha do desenho para colocar na parte de cima, que eu amei. Foi exatamente o que eu quis. Então, meninas, vamos lá. Nós não fizemos... Peraí que tá agarrando tudo aqui. Nós não fizemos pence de cava, olha aí. Não fizemos pence de busto, não é? Minha cava, ó, eu deixei num valor que pra mim tá ótimo, porque não fica muito grande e também não fica muito apertado, não é isso? Olha como caiu como uma luva, gente, eu fiz com chifão, viram? E vamos ver agora o final do vestido, que é o principal. Olha aqui a questão da fenda, tá? Que nós fizemos. Por isso que eu falo, não deixa mais margem ainda de costura do que aquilo que você deveria deixar na hora de você cortar, porque senão daqui a pouco a sua fenda vai ficar completamente escondida. Então, se você quer essa fenda realmente aparecendo, você deixa bem pouquinho, porque na verdade o que você tirar de baixo, você vai estar até abrindo para te ajudar. Olha aí, eu fiz o meu com 1,30 m, 1,30 m para mim já tá, é o suficiente. Parte das costas, viram? Aqui também e aqui. Certinho, gente. Amei de paixão, gostei demais. Super leve, suave. Você tá realmente extremamente arrumada já. Colocou, encaixou, saiu, não é? A gente tá assim. E aí você coloca aquela peça e você vai para qualquer lugar. E como eu falei, para quem tá aqui na Europa, que já tá aí morrendo de frio, porque a gente já tá aqui agora, eu não sei quanto tá dando, estava dando acho que 13 graus, 14? Não sei, agora eu não sei. Vamos lá. E para quem já tá aqui, que já tá ficando frio, você pode fazer esse mesmo vestido com um tecido mais pesado. Faça um vestido desse, de repente, com um xadrez. Usa, de repente, uma flanela, né? Um tecido mais pesado e coloca uma manguinha 3/4 ou uma manga comprida. Enfim, cria um detalhe e coloca também que vai ficar lindo, né? E você pode estar colocando uma outra blusinha por baixo, com uma gola, né? Comprida, a gola alta, enfim. Então, para quem tá aqui, tem essa outra opção. E para quem tá aí no calorão, faça dessa forma, que com certeza você tem um resultado. Então, basta você conseguir encontrar um tipo de bordado, um tipo de alguma coisa que você olhe para ele, se apaixone e realmente tem a ver com aquele modelinho. E aí, tudo dá certo, não é isso? Então, meninas, beijo para vocês, bom fim de semana aí para vocês. Espero que vocês façam de vocês. Eu amei essa cor que a gente fez. Com certeza eu vou estar usando bastante aí. Enfim, sem comentários, né? Pois é, então até a próxima. A gente se encontra, fica ligadinho nos stories no Instagram, porque sempre tem novidade lá. Eu sempre tô colocando uma coisa ou outra do que tiver. E até mesmo quem não segue no Instagram, Gesleis Novelo, corre lá e me segue. Enfim, e a gente vai se falando, tá bom? Beijo pra vocês. Fui!